300 quilômetros da BR-381 que ligam Belo Horizonte a Governador Valadares estão entre os mais perigosos do país. O grande número de acidentes, com centenas de mortes por ano, fez com que essa estrada ficasse conhecida como Rodovia da Morte. Para tentar mudar essa realidade, desde o ano passado começaram as obras de duplicação desse trecho da BR-381. Elas foram divididas em várias partes, cada uma denominada lote. 5 deles já estão em andamento, 6 em fase de projetos e 2 ainda precisam de licitação. As obras só devem ser concluídas em 2019 e o custo deve girar em torno dos 4,5 bilhões de reais. Desde o início da duplicação, alguns impasses dificultam o andamento dos trabalhos. Preocupados, parlamentares pediram esclarecimentos ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A duplicação da BR-381 é o tema da Assembleia Debate de hoje, que recebe os deputados Vander Borges, do PSB, vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, Anselmo José Domingos, do PTC, vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Celinho do Sintrocel, do PCdoB, presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social, e o deputado Nozinho, do PDT, que já foi prefeito da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, que fica às margens da rodovia. O Assembleia Debate está no ar. O repórter Hamilton Zica percorreu parte do trecho da estrada que está sendo duplicada. Ele conversou com motoristas e moradores da região. Vamos ver a reportagem. A BR-381 é uma das mais perigosas do país. Cheia de curvas, pistas simples, tráfego intenso e muitos acidentes. Não é à toa o título de Rodovia da Morte. Na semana passada mesmo, o seu Charles viu um acidente envolvendo 3 motos. O caminhão bateu no motoqueiro, ele foi entrar ali, virar para o poço, aí o caminhão bateu nele. O outro veio, pegou ele também. Bateu na traseira do caminhão. Outro veio e passou por cima do que já estava quase morto. Giovanni conta que o vizinho dele também morreu nessa estrada. Ele estava correto, né, no seu modo de dirigir, trafegando na sua mão de direção, porém um caminhão, ele saiu da sua mão, foi para a contramão e colidiu de frente. Os 300 quilômetros da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares foram divididos em 11 trechos. As máquinas trabalham em 5 deles desde o ano passado. As melhorias na pista estão previstas em todo o trajeto. A intervenção vai seguir o traçado atual, exceto em um dos trechos mais críticos. Uma nova pista vai ser construída entre Nova Era e São Gonçalo do Rio Abaixo. No total, o projeto prevê cerca de 220 quilômetros de estrada duplicada. Hoje em dia são só 15. 80 quilômetros vão continuar em pista simples. Mas existem impasses, como a permissão para obras em uma área de Mata Atlântica e a remoção de cerca de 1.500 famílias que vivem às margens da rodovia. Washington conta que os moradores, entre eles a mãe e outros parentes, estão preocupados. A gente não tem lugar para ir, já fizeram propostas, já marcaram data de retirar todo mundo, indenizar e nada aconteceu. As obras na 381 devem custar pelo menos 4,5 bilhões de reais. A conclusão está prevista para 2019. Rezo que saia do papel que venha trazer um conforto tanto para o caminhoneiro quanto para a família que está passeando. Deputados, muito obrigada pela presença dos senhores aqui no Assembleia Debate. Deputado Celinho, nós vamos começar o programa com o senhor que é da região de Fabriciano. São muitas as reclamações de quem vive ali às margens da 381. O senhor acredita que essas obras realmente vão solucionar os problemas? Natália, não tenha dúvida que as obras de duplicação da 381 vai resolver em muito os problemas hoje denunciados por todos os usuários dessa BR-381. Uma obra reivindicada há décadas, há anos, e uma rodovia chamada Rodovia da Morte, dificultando o trabalho de todos os trabalhadores do transporte, seja ele do transporte coletivo, do transporte de carga, a todos os profissionais do setor de transporte autônomo com vínculo empregatício, deixando tantas famílias que hoje usam essa BR em condições de risco muito grande em função do alto índice de mortes nessa rodovia e, de certa forma, uma rodovia que já está ultrapassada. E essa reivindicação se faz há anos e eu quero aqui fazer um esclarecimento. Eu acho que
Nós todos estamos muito esperançosos pela duplicação da 381 concluída, mas a obra saiu do papel. Nós acompanhamos essa reivindicação e ela não saiu antes, as obras, em função de falta do projeto. E este projeto só foi feito no governo Lula. E agora, com a presidenta Dilma, ela deu a ordem de serviço de início de duplicação de vários lotes. Então, isso tem que deixar destacado. Agora, é uma obra de uma complexidade muito grande, é uma obra mais cara do DENIT em nosso país, até mesmo da América Latina. Isso, informação que nós tivemos por parte do DENIT, Dr. Ricardo, e merece toda a atenção e todo o acompanhamento. Essa obra, no projeto que ela está, ela vai resolver, em parte, muitos problemas hoje vividos por toda a sociedade, por todos os trabalhadores, diminuindo, mas que a gente sabe que não vai resolver 100%, porque tem trechos dela, um total de quase 80 quilômetros, que ainda necessitará de aditivos para duplicação, ou seja, do trecho de Governador Valadares até Belo Oriente. A presidenta Dilma garantiu que vai fazer um aditivo para duplicação, que ainda não está previsto. É uma obra com 103 obras de artes a serem construídas, entre pontes, viaduto, túnel, mas que vai dar a todos nós, usuários, uma condição muito melhor de rodar nessa rodovia, evitando esse alto índice de acidente e melhorando a vida. Agora, tem traves, tem problemas. Nós temos problema na ordem de licença ambiental, temos problema de indenizações, tem outros problemas que exigem de nós, deputados. Eu, como um deputado da região metropolitana do Vale do Aço, que reivindicamos tanto, temos a necessidade de monitorar, de acompanhar sistemicamente essas obras, para que não haja interrupção dos trabalhos. Atraso pode ocorrer, mas não podemos deixar que esse interrompimento venha a ocorrer em nosso estado. A gente vai detalhar melhor esses impasses e alguns problemas ao longo do programa. Deputado Nozinho, o senhor que foi prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, que está bem ali, né, próximo a 381, quais histórias, o que o senhor acompanhou, o que o senhor viveu como prefeito, como também presidente da Associação dos Municípios ali da região, em relação a esse perigo da 381? Natália, como o Celinho falou, essa é uma obra reivindicada há anos, até mesmo antes de eu assumir o primeiro mandato em 2005, foi feita uma audiência pública em Itabira para apresentar um estudo de projeto da duplicação da 381. E de lá até passou os 2 mandatos, veio mais já tem 2 anos do novo prefeito, a obra iniciou ano passado. A gente está muito preocupado com o andamento das obras, por quê? Iniciou 5 lotes, mas tem lotes que nem foi licitado ainda o projeto. E eu até reivindiquei lá na reunião lá com o DENIT, para a comissão, para que fosse feito um apelo ao governo do estado, o governo Pimentel, que é um governo que tem uma afinidade com o governo federal, para que ele também participasse desse acompanhamento do desenrolar dessa obra. Porque são muitos entraves dessa obra, é social, nas apropriações, é econômico, os comércios que tem na beira da rodovia, e impacto também ambiental. É preciso ter uma força-tarefa de deputados, o governador, ajudar a desenrolar esses impactos que gera essa obra. Então, eu protocolei até um requerimento da Assembleia aqui, pedindo que fosse, pelo governo, criado um escritório de acompanhamento dessa obra. Eu acho que isso aí facilitaria o desenvolvimento dessa obra. E é uma obra que, se for executada, vai dar uma visibilidade muito boa para o governo também, o governo de Minas. Porque é uma obra aclamada por todos da Centro-Oeste, Vale do Aço, né? E aclamada há muito tempo, não é, deputado Wander Borges? Eles falaram na data aí de 2005, ou seja, quase 10 anos. Por que demorou tanto tempo para essas obras começarem? O que o senhor acredita? Olha, a bem da verdade, né,
esse clamor popular, ele tomou uma dimensão muito grande a partir dos anos 2003, 2004 e principalmente 2005. Em 2005, é importante a gente ressaltar, houve a morte, entendeu, de 3 pessoas, eram 3 secretários municipais da Prefeitura Municipal da cidade de Sabará, né, que foi o Cláudio de São Geraldo, a Márcia Passe e o nosso amigo Dr. Versier, além de um companheiro nosso que está aí para contar toda a história, o contabilista Estênio, que perdeu uma das pernas no acidente. Tá? Logo em seguida veio a questão dos universitários da cidade de Caeté, entendeu? Também logo em seguida perderam ali as suas vidas. A partir daquele momento, né, um grupo de políticos, né, entre nós também, já estávamos aqui na Assembleia, começamos a parar a rodovia todo dia 13. Tá? E o Celinho participou disso, o Nozin, o Anselmo ainda era vereador de Belo Horizonte, já apoiava também. Né? E todo dia 13, nós levamos para lá caixão, levamos para lá cruz, deitava na rua, entendeu? Ficava lá e criava aquela quilometragem de engarrafamento ao longo da BR-381. Depois, logo em seguida, tivemos, né, audiências com o saudoso presidente, vice-presidente da República, José de Alencar, que recebeu uma comitiva aqui de Minas Gerais, né, entre os deputados daquela época, estava o deputado Vitor Penido, deputado João Vitor Xavier e os outros deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Né? É realmente, né, uma obra que tem algumas complexidades, só que a gente faz algumas comparações. Olha, uma obra de 4 bi, mas o governo federal arrecada em média 120, 130 bi mensais. Sabe? Eu, na minha avaliação, faltou mais um pouco, entendeu, de carinho por Minas Gerais. E talvez um poder político mais forte, no sentido de resolver um problema crônico. Por quê? Olha, ela é a principal rodovia que liga o Sudeste ao Nordeste. Tá? Daqui a João Monlevade são 100 quilômetros. Infelizmente, é o trecho que tem mais demanda, que tem mais problemas. Tá? E agora nós estamos deparando, quer dizer, a obra para 2019. Ainda tem o trecho de mais 80 quilômetros, que é do Governador a Belo Oriente, que ainda está por vir. Quer dizer, 2019 você pode escreve aí, é obra para 2020, 2021. Né? Então, quer dizer, precisava de colocar velocidade nesses quesitos. Olha, nós sabemos que a obra é complexa, nós sabemos que tem supressão de Mata Atlântica e que tem que ter questão compensatória do outro lado. Olha, então isso teria que ter avaliado há 5, 6, 8, 7 anos atrás. Nós estamos atrasados com a questão da obra. Tá? E aí são questões conjunturais, de estrutura, de parte técnica, de recurso humano, de volume de recursos. Né? Outra questão talvez que seja um entrave, a questão das pessoas que moram ao longo da rodovia. Tá? A proposta aí colocada é de pagar, entendeu, uma SAMI que existe lá, né? Ou então fazer uma indenização de R$40 mil, ou até ficou assim, meio sim, a questão do projeto Minha Casa, Minha Vida. Mas só um ponto. Bairro Bom Destino, por exemplo, um lote custa hoje... Onde é esse bairro, deputado? Esse bairro é logo... Não, ele é um bairro de Santa Luzia, logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Um lote custa R$80 mil. Um lote. Tá? E não tem para vender, ninguém quer vender. Se você andar mais um pouquinho, tem lá um loteamento, entendeu? Que foi uma ocupação e tudo, que acabou virando lá, é o chamado maquiné. Tá? Esse maquiné são áreas de 400 a 500 mil metros quadrados que estão vendendo por 35, 40 mil reais. Olha, se a indenização do cidadão é 40 mil, como é que o cidadão vai construir uma casa nesse sentido? Então, nós temos realmente, entendeu, muitas dificuldades. Agora, qual o volume de veículos que nós teremos quando a obra estiver pronta? Porque só a nossa Fiat Belo Horizonte, Betim, ela produz, em média, 900 veículos por ano. Então, à medida que nós avançamos na obra, avança a produção de veículos
a circulação de veículos, de caminhões, de produção agrícola, de produção, enfim, atividade produtiva como um todo, os veículos de carga, coletivos. Então, a gente sabe da importância da obra. Eu acho que a Assembleia vem fazendo o papel dela, né? E essa não é uma obra, entendeu, a ser reivindicada por um cidadão, por A, por B, mas é uma obra que é reivindicada por todos os mineiros, todos os políticos mineiros. E é engraçado, né, eu vi uma coisa lá atrás, quando a gente fazia as manifestações aqui, a imprensa dava o destaque necessário e tudo. Mas em outros estados, aquilo ficava um tempão, mostrando um engarrafamento, o helicóptero ia lá filmar e tudo. Então são coisas que acontecem aí. Então a gente espera com muita ansiedade. Nós estamos inicialmente felizes, né? Mas esperando realmente que saia do papel, porque as últimas informações que nós temos é que, inclusive, existe pagamento em atraso. Tem algumas empreiteiras falando isso lá, entendeu? Que estão atrasando e tudo. Quer dizer, a desmobilização traz problemas. E aí, eu fui prefeito, gosto de dizer, não tem ninguém fazendo favor para ninguém, entendeu? O governo federal está cumprindo a sua obrigação e tem que cumprir com zelo, com denodo, com afinco e, sobretudo, com qualidade no gasto. O gasto público precisa ser qualificado, porque senão daqui a pouquinho para a obra, aí de 4 passa para 4,5, de 4,5 passa para 5, de 5 para 6. E aí só vai aumentando, vai aumentando os e anos. hoje amanhã tem que aproveitar agora, nós estamos num período excepcional, que começa a diminuir as chuvas, e aí, deputado Anselmo, nós temos até outubro, novembro, para que dê uma arrancada grande, sem contar a questão de projetos, anteprojetos, essas coisas como um todo. Deputado Anselmo, o senhor é vice-presidente da Comissão de Transportes, esteve no DENIT nessa reunião, que a gente vai até detalhar um pouquinho ainda no programa. O senhor acredita, existe uma ONG que chama SOS Rodovias Federais, que fala que justamente pelos problemas estruturais que a 381 tem, essas obras, na verdade, vão ser bobagem, porque há vícios ali de construção, as curvas são muito fechadas e, pelo que a gente viu na reportagem do Hamilton Zica, esse traçado vai ser mantido, ele vai ser apenas duplicado, apenas um trecho que vai ser realmente reconstruído. E o deputado Wander aqui falou dessa questão dos carros, vão aumentando, os veículos, a frota vai aumentando. Será que existe, o que o senhor pensa sobre isso? Essa duplicação, ela é fundamental, mas deveria ser pensado alguma coisa a longo prazo, justamente porque essa obra vai demorar muito? Qual que é a opinião do senhor? Eu entendo que a duplicação ela é fundamental para a região metropolitana, para essa ligação nossa com o Espírito Santo, com o Governador Valadares, com o Vale do Aço. Isso está demonstrado nas outras rodovias, onde nós já temos o sistema de duplicação, como a 381 era uma lástima há 20 e poucos anos atrás, ela foi duplicada e ela melhorou, mesmo não sendo um projeto ideal, onde se manter, por exemplo, a serra ali de Igarapé, que deveria ter sido modificado ali, ela ficou com as mesmas curvas, entretanto, ela solucionou assim, de maneira bastante razoável os problemas que nós tínhamos na 381. E todas as experiências que nós temos, que a duplicação, ela realmente resolve. O que nós temos ali de preocupação maior é porque ela não vai ser totalmente duplicada. E era assim, na visita que fizemos ao DENIT, foi lá que eu tive essa informação, acredito que a maior parte de nós não sabíamos disso, de que o trecho que foi autorizado de ser realizado, infelizmente 86 quilômetros, que vai o trecho Valadares até quase Patinga ali, não é duplicado e ele é tão crítico, tão problemático quanto os demais. É uma obra que eu estou vendo assim, ela é importante que ela saiu do papel, mas ela está saindo do papel, mas com uma lentidão muito grande. Alguns trechos não tem nem projeto pronto. Alguns não tem um projeto pronto, né? A gente não vai falar de governo, do governo Dilma, do governo Lula, do governo Fernando Henrique. Ninguém fez o projeto e não fez até hoje. Foi colocado isso com muita clareza para nós no DENIT. Inclusive foi uma das questões que a gente elogiou muito, é que o DENIT não escondeu os dados.
Ele esclareceu para nós. Quais são esses trechos que o senhor fala que ainda não há nem projeto? É aqui próximo a Belo Horizonte? Exatamente. É justamente o que depende das indenizações das famílias ali. É o lote 8A e o 8B. 8A que é e 8B, 18 quilômetros. Eles não têm previsão de nada. Se vai, quando inicia, de licitação, não há nenhuma previsão em relação ao 8A. O lote 7 é o que está mais adiantado aqui próximo. Fez 8% dele. 8% é muito pouco. Os lotes que estão mais adiantados são os lotes onde são 2 túneis, que está lá, um tem 80%, outro 18% dele realizado. Mas aquelas que são de duplicação, de melhoria, todos estão abaixo de 10% de realização da obra, o que é muito pouco. Eu gostaria, Anselmo, eu estive no DENIT com você, acompanhado do deputado Vander Bosch, e aqui o deputado Nozinho também presente, mas vamos deixar claro, eu acho o seguinte, que o DENIT, pelo regime de RDC, que é feito hoje essa obra da 381, o DENIT cabe ele fazer o anteprojeto. Quem faz o projeto é a empresa que ganha a licitação, o consórcio que ganha a licitação. Então, o anteprojeto da obra da 381, o DENIT fez. Tem alguns lotes que ele está sendo refeito porque a licitação foi feita e foi fracassada. Seria o caso esse trecho próximo a Belo Horizonte. Exatamente. Então está se elaborando um novo anteprojeto porque foi fracassado e não houve interesse de outros consórcios para poder fazer as obras. Agora, vamos deixar claro, o que não será duplicado nessa rodovia 381 Norte será o trecho, por enquanto, de Governador Valadares até Belo Oriente, que de Belo Oriente até Belo Horizonte está sendo duplicado. O outro trecho que não será duplicado, simplesmente o contorno entre Ipatinga a município de Timóteo, Cachoeira do Vale. Então, de 303 quilômetros hoje programado, tem 86 quilômetros que não vai ser duplicado. Mas existe por parte da presidenta Dilma um compromisso de que a obra de duplicação da 381 de Belo Oriente a Governador Valadares está prometida e será aditivada ao consórcio. Mas agora, isso foi falado, agora nós temos que cobrar. Agora, eu estaria muito triste, como deputado, como cidadão, como mineiro, se nós não tivéssemos nada até hoje. As obras da 381 saíram do papel. Ela já tem outros lotes hoje em andamento e tem previsão. Agora, dada a complexidade, você sai de Governador Valadares e chega a Belo Horizonte com uma altitude, a altura que chega essa obra, dada a sua complexidade, é uma obra de muita dificuldade. E são empresas preparadas. Olha, nós estamos falando de 103 obras de artes, Wander. Entre túneis, viaduto, agora, isso leva tempo, vai demandar tempo. Agora, onde a gente tem que falar é o seguinte, faltou carinho com Minas, sim. Eu acho que nós temos que falar a verdade. Faltou carinho com o quê? De governos passados que não fizeram os anteprojetos. Porque quando a presidenta Dilma deu a ordem de serviço da 3.1, ela deixou muito claro, isso não foi feito antes porque não tinha projeto. E não se dá ordem de serviço sem anteprojeto. Então, a gente tem que deixar claro. Agora, sabe por que também foi feito os anteprojetos pelo governo Lula e foi aprovado pela presidenta Dilma? Dada essa mobilização de todos nós, mobilização de todos os prefeitos, de todos que lutaram até hoje por essa duplicação. Se a gente relembrar, a duplicação da 381 Sul não foi também com toda facilidade, não. Então, houve um atraso. Agora, o atraso nós vamos ter que acompanhar como deputado e cobrar e não deixar. Com todo respeito, fica como se a presidente Dilma estivesse fazendo um favor para Minas Gerais. Eu quero repetir aqui, com todo respeito à presidente, ela tem a obrigação constitucional de cumprir os compromissos, entendeu? Olha, são 130, 140, 150 bi de arrecadação todo mês. É uma obra de 4 bilhões. Se você verificar isso dentro do orçamento anual, o governo ano passado arrecadou mais de 1 trilhão e 400 bilhões. Nós estamos falando de 4 bi, que inicialmente era 2 bilhões. Tá? Isso é a mesma coisa do Nozim asfaltar uma rua lá de São Gonçalo.
Então, quer dizer, é um negócio complexo. Cara, estamos felizes? Estamos, é claro que a sociedade, nós, enquanto sociedade, nós temos que agradecer, tá? Agora, montaram sim essa questão, mas aí quando você fala, mas também foi feita a outra parte da 381, Betim, São Paulo, foi feita em governos anteriores. Sim, então, quer dizer, as coisas estavam acontecendo. Tá? E por que depois demorou tantos e tantos anos para ser recuperado? E aí a preocupação maior, só concluindo, Ozinho, para te dar a palavra, é que daqui de Belo Horizonte, até o entroncamento da 435, que é Caeté, que dá 18 quilômetros mais 13 quilômetros, total de 35 quilômetros mais ou menos, tá? Não tem nada pronto ainda. E pode escrever, não sai do papel em 2015. Anota aí o que eu estou falando. Tá? Por quê? Entendeu? Porque essa obra é complexa sim, mas alguém precisa debruçar, e aí eu quero acertar com o Nozinho, porque ele disse, vão montar, pedir para montar um gabinete exclusivo dessa obra. Tá aqui o requerimento. Aqui o requerimento foi feito. Para quê? Para que aí nós vamos ter, em vez da gente ir no DENIT, nós vamos no escritório. Como é que está isso? Vamos só ler. O requerimento é um escritório extraordinário de acompanhamento e monitoramento das obras de duplicação do trecho mineiro da 381. Foi o requerimento que o deputado apresentou ao presidente aqui da Assembleia, pedindo que o governador do estado, então, crie esse escritório. Isso eu queria o apoio de vocês e toda a bancada, né, de oposição, de independente, de situação, porque é uma obra para todos. Né, e sabe o que é? Eu queria falar? Eu acho que não adianta a gente ficar tocando muito o que passou. Porque agora nós temos um governador e uma presidente do mesmo partido, da mesma facção política, que nos ajuda muito a buscar a solução dessa obra. Porque ela é complexa, como já foi falado. O trecho mais perigoso é de São Gonçalo a Monlevade, entendeu? Onde acontece muito acidente. Lá, eles chegaram à conclusão que não tem como nem melhorar a estrada enquanto não fazer a variante que vai do Rio 1 à Nova Era. E essa variante começou agora a fazer o projeto. Só fica pronto o projeto no final do ano. Aí depois o DENIT tem mais uns 4 meses, 6 meses para avaliar o projeto e dar... Anselmo e Celinho. O que nós precisamos aqui é de debruçar junto ao DENIT e falar, olha, pelo amor que tem a Deus, faça os projetos esse ano, porque vocês têm condição, que na realidade é o anteprojeto. Porque o DENIT, ele endossa o anteprojeto dentro do regime diferenciado de contratação. Tá? E aí sim, nós vamos ter certeza absoluta, porque o que pode ocorrer? Pode que estiver tocando mais um trecho de obra, volta lá atrás, porque o projeto foi... Sabe o que o Brasil acontece muito? Tá? Contrata umas empresas que não têm condição de fazer nada e começa a tocar para dar uma satisfação à sociedade. Aí quando pensa que não, projeto diferindo de obra, aumento de preço, aumento de custo e assim vai. O que nos mineiros querem é uma solução. Entendeu? Que eu acho que agora se avizinha, se Deus quiser. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando sobre essa solução, sobre a duplicação no próximo bloco, a gente volta em instantes.